Olá, bom dia, espero que esteja tudo bem, em paz com você, como deve ser. Hoje, em nossa edição aqui do Café com Jesus, nós vamos ter a leitura e a reflexão de Êxodo 24. Acompanhe a leitura comigo, então, a confirmação da aliança. Depois disse Deus a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia na tua presença, obrigado pela leitura de Êxodo 24, e agora, Pai, nessa reflexão, vai à frente através do teu Santo Espírito. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Gente, então o capítulo de Êxodo, né, o capítulo aí que nós estamos lendo, o capítulo 24, ele relata então essa confirmação da aliança entre Deus e esse povo lá no deserto, estabelecer daí por meio de sacrifícios, da leitura do livro da aliança e também de uma comunhão extraordinária, culminando ali com a subida de Moisés ao monte para receber as tábuas de pedra. Nós vamos facilitar então a leitura aqui do nosso, a reflexão aqui do nosso capítulo, dividindo isso em 4 blocos. Então o primeiro deles diz respeito aos versículos 1 e 2, em que é a preparação e a reunião ali no pé do monte. Deus ordena então que Moisés, acompanhado aí de Arão, de Nadab, Abiú e 70 líderes dos anciãos de Israel, subam ao monte para adorar de longe. No entanto, apenas Moisés tem a permissão para se aproximar do Senhor, os outros então devem manter distância e o povo não deve subir com eles. Depois nós temos o segundo bloco, aí dos versículos 3 até o 8 que nós lemos, né? E aí a gente vai verificar que antes de subir, Moisés apresenta ao povo então todas as palavras e ordenanças do Senhor. E aí tem o compromisso do povo, em uma só voz dizem, né? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E aí depois Moisés escreve então todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte constrói então um altar ao pé do monte, ali junto com as 12 colunas de pedra, representando então as 12 tribos de Israel. Temos aí o sacrifício e a aspersão, em que são oferecidos então holocaustos e sacrifícios de comunhão. Moisés coloca metade do sangue em bacias e derrama a outra metade sobre o altar. Ele lê o livro da aliança e para o povo repete esse compromisso de obediência aí, né? E Moisés então asperge, jorra ali o sangue sobre o povo, declarando: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras, no versículo 8. Seguindo adiante, nós temos dos versículos 9 até o 11, a visão de Deus e a comunhão. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos sobem então o monte e veem o Deus de Israel.
sob seus pés. Então havia algo semelhante a uma pavimentação de safira, né? Ali clara como o próprio céu, e Deus não estende a mão contra esses líderes do povo. De forma impressionante, eles, aqui a palavra diz, vêm a Deus, comem e bebem em sua presença, em uma refeição que simboliza ali a comunhão íntima e a paz. Mas como eles viram a Deus, né? Se a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Então esse aqui é um clássico paradoxo bíblico que desafia muitos leitores. De fato, sim, a Bíblia afirma categoricamente, ali em outros textos, a gente tem ali no Novo Testamento, ninguém jamais viu a Deus, o Deus único que está junto ao Pai, que o tornou conhecido. João 1,18, também temos ali a leitura, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, aquele que é o único soberano, a quem ninguém viu nem pode ver. Se a Bíblia diz, né, no Novo Testamento que ninguém pode ver a Deus, como ali em Êxodo, aí no versículo 11, diz claramente, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, a teologia explica essa aparente contradição de algumas maneiras. Então, eu vou falar aqui para vocês as correntes, tá? Os entendimentos que há nesse sentido. Primeiro, disse, né, que é uma visão de glória, não da essência divina. Bom, na teologia bíblica há uma distinção entre a essência invisível de Deus, que é a sua divindade pura e transcendente, e as suas manifestações visíveis, o que a gente chama de teofanias, né, ou cristofanias, para as visões aqui bíblicas, né, bíblico-cristãs. Então, nesse sentido, repare que o texto de Êxodo 24, ele não descreve uma face, feições ou um corpo para Deus. A única descrição visual que os anciãos dão aqui é do que estava abaixo dos seus pés, né? Uma pavimentação de safira clara como o céu, conforme a gente viu no versículo 10. O que eles fizeram foi que contemplaram uma manifestação gloriosa da sua presença, mas não a sua essência íntima. Foi uma visão velada, né? Vamos dizer assim, um vislumbre que foi adaptado, então, à capacidade humana para que não fossem consumidos pela santidade pura do Criador. Essa é uma tese, né? Que é uma visão que se tem. A segunda é que o próprio Deus limita essa visão aqui em Êxodo 33. A gente vai ver mais adiante, quando a gente for ler Êxodo 33, que Moisés pede para ver a glória de Deus, e o Senhor responde lá em Êxodo 33, 20, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Isso confirma que o que os anciãos viram aqui nesse capítulo 24 foi uma visão limitada, protegida pela graça de Deus, e tanto é isso que o versículo 11 faz questão de destacar como algo extraordinário. Deus não estendeu a mão contra esses líderes. O normal seria o quê? Seria a morte ao se deparar com tamanha santidade, com tamanha pureza, né? E a sobrevivência deles, desses anciãos, e aí o pessoal dessas 74 pessoas, foi um ato de pura misericórdia para selar a aliança. E depois nós temos aqui a perspectiva cristológica, que é o Deus revelado. À luz do Novo Testamento, passagens como João 1,18, que eu já li para você, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus único que está junto do Pai, o tornou conhecido. Essas passagens ganham todo sentido. Toda vez que Deus se manifesta de forma visível, né, ou até antropomórfica, como nós estamos falando aqui, com aparência humana no Antigo Testamento, os teólogos chamam isso de uma cristofania, são aparições ali anteriores, né, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, Deus Pai, na sua essência espiritual, permanece invisível ao olho humano, mas Deus se faz visível e acessível a nós por meio do seu Filho. Bom, o que a gente pode ter aqui é uma reflexão em relação a isso, que esses detalhes, eles nos mostram que Deus é, ao mesmo tempo, então, nós não podemos esquecer disso, transcendente, que quer dizer tão santo, né, tão grandioso, que o olho humano não pode suportar a sua essência pura. E Deus também é imanescente, que é tão amoroso, que condescende e manifestar-se de forma que nós possamos nos aproximar, ouvir a sua voz e até cear em sua presença, né? Aí temos essa questão, né, de que o Deus que convida para comer e beber. O versículo 11, então, é uma das imagens mais surpreendentes aqui do Antigo Testamento. Eles viram a Deus e comeram e beberam. E olha só, na cultura do Antigo Oriente Médio, gente, participar de uma refeição conjunta era, sim, o selo definitivo de uma aliança ou de paz e reconciliação que estava sendo formada ali.
ao permitir que os líderes vissem então essa representação de sua glória, que é a pavimentação ali de safira, que é clara como o céu, e partilhassem inclusive de uma refeição em sua presença, Deus estava dizendo assim o seguinte: olha, vocês não são apenas meus servos, vocês são meus convidados à mesa. E aí isso nos lembra o quê? Que a nossa espiritualidade bíblica, ela não é apenas sobre regras e sobre decretos, mas sobre relacionamento, sobre comunhão. Deus deseja que a gente desfrute da sua presença com a mesma naturalidade e intimidade de uma mesa de jantar compartilhada, entendeu? Nesse sentido. Claro, é difícil de acreditar? Convenhamos, né? A gente tem essa questão toda aí, né, para pensar, porque eram 74 homens, né, os 70 anciãos, mais Moisés, Arão, Nadab, Abiú, e todo esse pessoal sobe uma montanha no meio do deserto, passa por uma nuvem, vê o Criador do universo, encontra uma pavimentação de safira ali flutuante e decide fazer um piquenique ali mesmo, saindo vivos ainda para contar a história. Claro que isso é extraordinário, quase inacreditável e muito distante de uma realidade completa, né, de uma realidade concreta. Bom, para responder essa pergunta, né, se aconteceu mesmo ou se isso é apenas simbólico, a gente precisa colocar duas principais correntes ali de interpretação nesse tribunal, né, para a gente poder analisar aí essa questão teológica e histórica também. Então, veja só, existe a primeira tese, que é essa perspectiva literal aí, histórica, que aconteceu de fato, literal histórica, né? Então os defensores dessa historicidade literal aí do Êxodo e da teologia conservadora defendem sim que o evento ocorreu exatamente como narrado, embora sob condições sobrenaturais ali e específicas para o caso aqui. Qual que é o argumento aqui? O argumento dessa teofania, então, que aconteceu isso realmente, que é uma manifestação visível de Deus adaptado aos sentidos humanos, e os defensores dessa linha, então, argumentam que Deus realmente criou essa representação física e local da sua presença naquele momento para que toda a liderança de Israel tivesse uma experiência sensorial inquestionável. E qual que era a importância jurídica disso tudo? Gente, está sendo feito um pacto, o pacto da aliança aqui. Como vocês sabem, né, os contratos importantes, eles exigem testemunhas que são qualificadas e formalidades rígidas para terem validade. Na cultura do Antigo Oriente Médio, então, esses 70 anciãos que nós já vimos, eles funcionavam como uma espécie de notários, como tabeliães ali do pacto. E para que a lei e a aliança tivessem autoridade sobre toda a nação, inclusive, né, essa questão do número 70 é importante porque ele representa a totalidade das nações, esse número na numerologia bíblica, vamos dizer dessa maneira, e essas testemunhas precisavam então passar por uma experiência real de validação jurídica e diretamente com a outra parte presente, ou seja, o contrato ali e Deus, né, do contrato e com Deus. Então, se fosse apenas uma metáfora na cabeça ali de Moisés, o testemunho perderia inclusive força legal para aquela época perante o povo. E a sobrevivência então como prova? O próprio texto trata o fato deles não terem morrido, como nós vimos ali no versículo 11, como uma diferença espantosa, um detalhe espantoso. Se fosse uma história meramente inventada ali para criar uma alegoria bonitinha, né, para deixar tudo maravilhoso e tal, o autor aqui, né, de Êxodo não precisaria enfatizar aí o choque de Deus, que ele não estendeu a mão contra eles, quer dizer, que eles não morreram por permissão de Deus. Então, nesse sentido, é importante você saber dessa maneira como essas questões têm, né, esse entendimento. E a outra tese, que é a perspectiva, então, agora simbólico-teológica, que é uma linguagem figurativa, representativa, é que muitos estudiosos, então, muitos teólogos dessa linha histórico-crítica e até leitores que buscam conciliar o texto com a realidade concreta, sugerem, gente, que o relato que usa uma linguagem altamente simbólica e literária transmite, então, essas realidades espirituais profundas. O que entendem, né? Essa questão aí da linguagem poética? Dizer que viram a Deus e comeram seria então uma forma literária ali oriental, né, daquele povo de descrever uma experiência espiritual mística e coletiva de extrema intensidade. A mente humana, então, ao tentar processar esse divino e esse indescritível, ela recorre então a essas imagens conhecidas, por exemplo, céu azul, né, safira e tal, e a paz de uma refeição compartilhada, que isso traduz esses sentimentos. Então, o gênero literário de aliança, que esses tratados, que para a gente ter uma ideia de suzerania, né, que a gente chama, são pactos de vassalagem ali no Antigo Oriente Médio, entre reis e os povos conquistados, sempre terminavam com um banquete solene. Então, a narrativa de Êxodo 24, ela pode ter sido estruturada usando essa mesma fórmula cultural, conhecida da época, para que os leitores a entendessem perfeitamente, né? Agora nós somos parceiros, né, espirituais desse Deus. Então, nesse caso,
desse rei, né, desse rei divino. Então, nesse caso, a refeição pode ser uma representação teológica do pacto consumado e não necessariamente essa questão concreta, né, esse, vamos dizer, churrasco literal aí no topo do Sinai, certo? Bom, de qualquer maneira, qual que é o veredito da nossa teologia, né, do que a gente aprende, né, se forem as duas coisas? Bom, a beleza da teologia prática, gente, da própria narrativa bíblica, é que o fato histórico e o símbolo teológico, eles não precisam ser excludentes, né? Necessariamente, mutuamente excludentes. Mesmo para quem crê na historicidade absoluta do evento, quer dizer, que aqueles homens, de fato, subiram o monte e vivenciaram ali algo físico, algo real, o valor do texto não está na física do milagre, como, por exemplo, a safira ali que flutuava, ou o que estava no cardápio, mas sim no significado do símbolo, do que isso representa. A verdade teológica que o texto preservou então para a posteridade é que por meio do sangue do sacrifício, que aponta para a reconciliação, essa distância intransponível entre o divino e o humano foi encurtada naquele momento histórico. E que o Deus, né, terrível e fogo consumidor se revelou, né, para aquele pessoal como um Deus que oferece paz, a safira, né, aquele céu azul e a comunhão, a mesa no caso. Então, seja como um fato histórico revestido desse mistério sobrenatural, seja como uma belíssima representação literária da aliança, a verdade é que Êxodo 24 serve para nos lembrar o objetivo final de toda a lei, de toda a liturgia, de toda a busca espiritual, que no fim das contas o que é? Sentar-se à mesa em paz com o Criador. Espero que você tenha entendido, você pode escolher qualquer uma das duas, né? Mas de qualquer maneira aqui está a interessante situação de que, no fim, o que nós buscamos no nosso relacionamento com o sagrado é que a gente possa sentar-se à mesa em paz, né, ter uma vida plena, tranquila, né, com a prosperidade em todas as áreas. Não é só a questão financeira, que fique bem claro isso, mas de você ter aquela paz plena de espírito e estar em paz com o Criador. Seguindo adiante, então, no nosso último bloco, o Moisés entra na nuvem da glória, nós vamos ver dos versículos 12 até o 18. Então Deus chama Moisés para subir ainda mais alto ali no monte, a fim de receber as tábuas da pedra, né, de pedra com a lei e os mandamentos escritos pelo próprio Deus. E aí o seu auxiliar Josué segue junto, a fim, né, de ajudá-lo e tal, deixando Arão e Hur encarregados de resolver então as pendências ali do povo ali embaixo. E ali a glória do Senhor, então o que acontece? Repousa sobre o monte Sinai, coberto por uma nuvem durante 6 dias, e ao 7º dia Deus chama Moisés do meio da nuvem. Para os israelitas lá embaixo, aqui o texto vai dizer, né, que a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então essa imaginação para você perceber esse fogo consumidor no topo do monte. Bom, há também um silêncio de espera, os 6 dias ali na nuvem, né? Moisés esperou 6 dias na nuvem antes que Deus o chamasse no 7º dia. Moisés já estava ali no topo do monte, cercado pela glória visível de Deus, mas teve que esperar quase uma semana ali em silêncio antes de ouvir a voz de Deus para perceber essa questão, né, das tábuas de pedra, para receber essas leis. Às vezes, meus irmãos, nós queremos respostas e direções imediatas, né, ali no momento que a gente começa a orar. A experiência de Moisés aqui nos ensina algo sobre a disciplina da quietude e da paciência. Aqueles 6 dias de silêncio ali na nuvem foram como se fosse uma preparação interior para que ele estivesse pronto para ouvir o que Deus tinha a dizer. E o silêncio de Deus aqui também é um convite para a gente permanecer firme na nossa expectativa de caminhada. Então olha só que interessante, Êxodo 24 dando essa preciosa lição para a gente. Depois Moisés entra na nuvem e permanece no monte 40 dias e 40 noites, e aí a gente tem o significado de Êxodo 24, que é a transição entre as leis, né, que foram dadas individualmente nos capítulos anteriores e que agora elas se transformam num pacto formalizado, escrito. E o uso do sangue aponta para a necessidade de expiação e de purificação para que o ser humano então possa se aproximar de um Deus santo, um tema que aponta diretamente para a nova aliança no Novo Testamento com Jesus Cristo que nós vamos ver. E depois nós temos agora o nosso desafio pessoal para hoje. O que é esse desafio? Que nós peçamos a Deus a graça de subir um monte particular e permanecer firmes na nossa disciplina e no silêncio, e na quietude, na paciência, na esperança, e que, mesmo que estejamos cercados por densas nuvens e incertezas da vida, a gente tenha a paciência de esperar o tempo dele, antes da gente querer ouvir a resposta, porque isso permite que a nossa visão do Senhor deixe de ser apenas um temor de um fogo consumidor distante
e se transforme na paz profunda de uma mesa compartilhada em sua intimidade. Espero que você tenha gostado. Até o próximo café. Café com Jesus, a gente se vê. Deus abençoe. Valeu, a paz.